Bom, para quem não sabe, internet das coisas é um conceito tecnológico em que todos os objetos da vida cotidiana estão conectados à internet, agindo sempre de modo inteligente, desde um relógio ou geladeira até carros e máquinas. Esses são alguns exemplos aí. É o assunto que nós vamos falar hoje no nosso quadro Tecnologia. Acompanhe. Historicamente, os brasileiros são conhecidos por acessar a internet, em sua maioria fora de casa, como nos locais de trabalho ou na casa de amigos. Dados de 2013 pelo Comitê Gestor da Internet, CGI, mostra que 53% de domicílios em regiões urbanas do país possuem computadores, sendo que 48% possuem conexão à internet. A internet é o nosso grande facilitador, né? Se você fosse colocar hoje nas invenções, nas grandes invenções, né, da grande herança que nós trouxemos das invenções ali do século 70, 80, ali nas décadas de 70 e de 80, a internet com certeza é a melhor. A gente não se imaginava antes trabalhando da forma que a gente trabalha. Tudo era manual e hoje tudo é automatizado, tudo é informatizado, né? E a maioria das informações são online. Você não fica sem internet no seu celular por um dia sequer. Você fica alinhado se você ficar sem internet. A internet das coisas é uma revolução tecnológica, a fim de conectar dispositivos eletrônicos utilizados no dia a dia, como aparelhos eletrodomésticos, eletroportáteis, máquinas industriais, meios de transportes, entre outros. Tudo pode ser informatizado, desde você ligar e desligar sua televisão à distância, desde você monitorar o teu sistema de câmeras. Você pode colocar uma câmera na sua casa e você, de qualquer lugar do mundo que você esteja, você consegue visualizar as imagens dela. Você consegue controlar, você consegue fazer backup, salvar para você mesmo, né? Então, assim, a internet, ela está no nosso dia a dia, dentro de casa, às vezes muito mais do que você pensa. Nesta faculdade, os alunos assistem aulas transmitidas via internet ao vivo. Logo de início, quando eu comecei a entrar no programa, eu achei estranho, porque eu perguntava, como que isso vai acontecer se as aulas presenciais são nitidamente necessárias para a gente como aprendizado, né? Mas depois que eu entrei no programa, que eu vi o projeto, como ele se manifesta para a gente, como ele se apresenta, cara, eu achei muito interessante, porque assim, a gente consegue ver a aula antes, durante e depois, né? A gente tem um processo de aprendizagem muito melhor. A Unopar oferece um sistema de ensino via internet, mas com tutor online e com tutor presencial. A função do tutor presencial é lançar as frequências, acompanhar os alunos na aula atividade, após a teleaula, e acompanhar nas aulas práticas. Dependendo da disciplina, cada disciplina tem 4 aulas práticas presenciais, os alunos vêm, acompanham, e é muito bom esse método de ensino da Unopar. Elianai é técnico em tecnologia da informação. Ele é responsável pela transmissão das aulas ao vivo via internet aos alunos e nos conta como tudo funciona. O aluno que se matricula na universidade, assim que ele tem a matrícula concluída, né, ele vai gerar um login, uma senha. Pela internet, ele vai acessar o portal do aluno, que é o nosso Colaborava. Ele acessou o portal do aluno e ali dentro vai ter todas as informações disponíveis sobre provas, sobre atividades, sobre datas, tem boletim, tem todo o conteúdo da matéria que ele está estudando agora, da disciplina que ele está estudando agora, do curso de graduação que ele está estudando. Ele vai ter todas as aulas disponíveis para ele assistir quantas vezes ele precisar assistir às aulas. As atividades, inclusive, também, elas ficam disponíveis no portal até o período X, até porque o aluno tem que responder ela no período X. Então, tudo isso hoje é possível, né? Estava falando para você a respeito da nossa transmissão. Está aqui o nosso modem, tá bom? Esse equipamento é o equipamento que vai codificar o sinal do satélite. No terraço do prédio, nós temos uma antena, que é uma antena idêntica às antenas, né, da Sky, da Claro, da Oi e dessas operadoras de TV por assinatura. Nós temos uma antena idêntica, vem os cabos, chega no nosso codificador, ele vai codificar o sinal da Unopar, e daqui eu transmito para esse switch, que transmito as aulas para as salas, né? Cada sala tem um cabo e daqui eu transmito as aulas para a sala. A internet das coisas é de uma forma mais simples. É o modo de como as coisas são conectadas e se comunicam entre si e com o usuário, através de sensores inteligentes.
É um assunto bem interessante. Se você tem alguma dúvida ainda sobre isso, nós vamos tirar a partir de agora com ele, Fernando Cabral, que é especialista em tecnologia, analista de sistema, e vai conversar mais um pouquinho com a gente sobre o que é de fato a internet das coisas. Boa tarde, Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Boa tarde, Daiane, boa tarde, telespectadores. Falar de tecnologia sempre foi minha paixão. E quando entra na internet das coisas, é uma paixão ainda maior. A internet das coisas nada mais é do que tudo conectado. Hoje você tem a conexão de computador com celular, mas não se trata somente disso. A internet das coisas ela vai além. A internet das coisas é uma televisão conectada, é um automóvel conectado, tudo em tempo real. Tem um vídeo bem interessante que ele mostra um pouco mais da internet das coisas, onde uma pessoa está indo para casa e ela começa, através do carro, determinar o horário X que ela vai chegar em casa. Esse horário X que ela chega em casa, automaticamente a geladeira dele já começa a refrigerar ainda mais aquela água que ele precisa beber. A iluminação do ambiente já é preparada de acordo com o que o usuário vai entrar. A refrigeração do ambiente também já é preparado, o ar-condicionado verifica devido ao horário já programado para ligar para ele utilizar aquele ar-condicionado. Então, é tudo conectado. Quer dizer, então, Fernando, que de uma forma mais simples, então, a internet das coisas, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar na internet das coisas, mas é algo que, inevitavelmente, já faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, através da tecnologia envolvendo a internet. Ou seja, pode conectar-se atualmente à internet de várias formas, através de várias coisas, como a gente viu inclusive na reportagem, e que você falou, né? Eletrodomésticos, eletrônicos e por aí vai. Tudo. Agora, de que forma a internet das coisas pode estar contribuindo, auxiliando na vida mesmo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Tem alguns aqui... Parovelos a gente não vê tanto internet das coisas como se vê um pouco mais para fora. Existem frotas, eu lembro que nós tivemos até uma matéria sobre isso, né, o monitoramento. O monitoramento nada mais é do que a internet das coisas embutida. Ou seja, um caminhão que tem um mecanismo de localização, onde pode ser traçado uma rota, a melhor rota. Ele consegue, através da geolocalização dele, ver qual que é a melhor rota para ele fazer, onde não tem muito trânsito, já uma economia de tempo com relação a isso. Uma rota que já é monitorada, às vezes pela polícia, que é uma rota que tem muito assalto, então ele já vê essa rota e já bota outra rota para o caminhão. Essa é uma vantagem. As vantagens atuais para a população em si é a flexibilidade, a comodidade. Vou dar um exemplo, nós temos as televisões de hoje. Nós utilizamos mais de 1000 aplicativos pelo sistema On Demand, que nada mais é do que o YouTube, que você pode assistir na sua televisão. Ele é conectado automaticamente às televisões Smart TV, é conectada. Você tem a conexão direta no YouTube, você assiste filmes direto na Netflix. Os videogames hoje são utilizados também internet das coisas. Antigamente você tinha, até algumas pessoas devem lembrar, o telespectador deve lembrar, quando se jogava Mario, que era naquele controle que você utilizava ali o joystick, que eram os controles que nós utilizávamos conectado na máquina. Hoje não precisa mais, hoje é tudo sensor, você fica próximo da máquina, você movimenta a mão e tem lá um personagem que também se movimenta. Então a internet das coisas é o objeto, é o sensor que você tem. E variado outras formas, nós temos na agropecuária chips que são colocados na orelha do gado, lá ele consegue ter o controle do peso do gado, da vacina do gado, da localização do gado. Ontem foi até passado uma reportagem sobre o assalto de gado, que o cara estava roubando. Então, tudo isso pode ser o usuário pode ser beneficiado mediante o uso da internet das coisas, através desses mecanismos, através desses chips, através desses sensores, que a internet das coisas ela é baseada em hardware, em software, em conectividade e internet. E a junção dela é que faz isso. É um exemplo muito simples de um estudo que tem sido feito, um mecanismo que tem sido criado, até que engraçado, uma torradeira que ela vai ser usada e ela pode escolher
quem que vai usar ela e por quanto tempo vai usar ela. Ela vai ter uma inteligência que quase que artificial, onde ela vai ver se o usuário está usando ela corretamente. Como? Às vezes um dono do restaurante usa muito ela. E às vezes um estudante usa pouco. Então ela vai ter um link direto com o Facebook ou com o Instagram e começar a ver o modo como as pessoas utilizam os seus eletrodomésticos e vai escolher. Quando você menos esperar, tem uma torradeira batendo, olha, eu quero você agora para ser o meu dono. Isso é a internet das coisas. Isso parece assombroso para nós no dia a dia, mas isso é a internet das coisas. É quando você utiliza um relógio, que naquele relógio ele está marcando a temperatura do seu corpo, o batimento cardíaco. Isso é a internet das coisas. É um mundo assim assombroso às vezes para nós. Vai chegar um momento que a máquina vai tomar conta de tudo, que a máquina que vai resolver tudo, e tem algumas pessoas que têm uma certa preocupação. Mas isso é a grande vantagem para nós. Está sendo mostrado que o uso da tecnologia tem um bem favorável para a comunidade. E muito favorável mesmo à internet das coisas. Agora, Fernando, de um modo geral, pode ser de várias formas essa conexão, essa interligação que envolve a internet das coisas. Mas qual você diria que é a forma mais comum de estar conectando, de estar fazendo essa associação com vários objetos, com várias coisas? Por exemplo, Wi-Fi. Qual é a forma hoje, pelo menos aqui em Parauapebas, que você acha que é mais utilizada? Aqui em Parauapebas nós utilizamos muito pelo Wi-Fi, porque ela é feita da seguinte forma: pode ser por sensores, infravermelho, Bluetooth e Wi-Fi. A mais utilizada mesmo, que tem uma abrangência maior, é justamente a de geolocalização. Por quê? Porque ela abrange uma área maior. Tem alguns lugares que você não vai ter acesso à internet, mas você vai ter satélites que vão estar lá monitorando. Você vai ter o equipamento, como eu até falei lá no monitoramento veicular, que é constantemente mandado um sinal para o satélite, e o satélite manda de volta. E esse sinal envia dados com relação à velocidade do veículo, o aquecimento do motor do veículo, as peças do veículo. Então, tudo isso é bem mais fácil através da geolocalização. O Wi-Fi é mais utilizado em Parauapebas. A gente já percebeu que o Wi-Fi é mais utilizado em Parauapebas. Quando você vê as televisões hoje, as pessoas utilizam através da mesma rede. Você tem uma rede em casa, você conecta o seu celular nessa rede, você conecta a televisão e utiliza a internet das coisas. Tá certo. Agora, o que parece ser bem simples, é algo que parece ser simples, mas acho que é importante buscar conhecimento acima de tudo, né, Fernanda? Até para evitar fazer alguma coisa errada, alguma conexão errada e de repente danificar. É importante buscar conhecimento nesse sentido que envolve a internet das coisas. Nessa área, porque a gente, às vezes a gente vem para tratar com o público, trata de uma forma mais simples, né? Mas por trás de tudo isso, tem uma técnica, tem um mecanismo, tem um sistema, tem um software, tem um hardware utilizado. Essa é a grande dificuldade hoje, atualmente no Brasil. Nós temos 1 milhão de casas já conectadas. Olha casas só, que você programa a iluminação, que você programa para ela desligar a luz quando você entra, quando você sai. Tudo isso, 1 milhão de casas. A maior dificuldade hoje é justamente isso, porque um tipo de lâmpada que você vai utilizar não vai ser o tipo de lâmpada que aquele software vai reconhecer. Então, existe essa dificuldade. Então, tem a parte técnica, que geralmente são os engenheiros da computação, que são os arquitetos, que verificam tudo isso. Tá certo. Fernando, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Internet das coisas. Esse foi o assunto do nosso quadro Tecnologia de hoje. Obrigada, Fernando. Nada. Boa tarde, Kelvis. Valeu, Fernando, nosso já consultor de tecnologia.